Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conversar sobre a política em Platão. Bom, o tema da política é um assunto muito caro para Platão, uma vez que ele vivenciou e, sobretudo, presenciou os riscos que a democracia trazia naquele período. Porque, para Platão, o problema da democracia é que ela abria espaço para a retórica. Qual é o problema aí da retórica nessa condição? É que a retórica, ou seja, a arte do bom discurso, né, do convencimento pela via do discurso, pode trazer a chance, né, de que as pessoas sejam enganadas, porque se há alguém que pode fazer um bom discurso, esse alguém pode convencer os demais. E aí é que está a origem de todo o problema. Por que eu disse que Platão vivenciou isso? Porque a gente sabe da história de Sócrates e sabe que Sócrates foi uma vítima desse problema aí da democracia, uma vez que um grupo de sábios que era, digamos, que fosse assim, rivais de Platão e de Sócrates, né, sobretudo, que eram chamados de sofistas, que acreditavam que a verdade ela não era fruto de uma maiêutica, mas ela era fruto de um convencimento. A verdade era possível na medida em que as pessoas acreditassem nela. Aquela coisa que a gente diz muito hoje, que reverbera essa ideia dos sofistas, de que uma mentira contada muitas vezes pode se tornar verdade, né? Então, nessa perspectiva, Sócrates e os sofistas ali tinham problemas, tinham embates, né, sobretudo conceituais aí em relação, né, por exemplo, à concepção da verdade. E aí, nessa discussão, os sofistas trouxeram à tona, né, e propagaram isso na sociedade, mentiras a respeito de Sócrates, e essas mentiras, com o passar do tempo, foram se consolidando e foram se convertendo em verdade, e aí a gente tem que Sócrates foi condenado. Ora, isso para Platão demonstrou o maior problema que a democracia pode ter, justamente nessa condição de as pessoas poderem ser enganadas, né? E porque Platão parte do pressuposto que as pessoas não são tão racionais assim na prática, no sentido do dia a dia, para poder decidir as coisas, né, assim com tanta clareza, com tanta razão e precisão. Então, por isso, Platão pensou um sistema de uma política ideal, que não é democrático e que flerta de algum modo com aquela perspectiva socrática mesmo do autoconhecimento, né? Então, como que o autor pensa essa condição do autoconhecimento? Então, a proposta de Platão é chamada de sofocracia, ok? Essa sofocracia, ela quer dizer o governo dos sábios. Cracia tem a ver aqui com o governo e sofos vem de sofia, que é a sabedoria. Então, a gente tem que o modelo político ideal de Platão é um modelo, né, regido por sábios, por filósofos. A ideia de Platão é que pelo menos esses teriam razão suficiente para conseguir coordenar a sociedade de modo muito mais justo do que a maior parte das pessoas que se deixa convencer, e aí volta à tona o problema dos sofistas, né? Por que eu disse que tem a ver com aquela condição do autoconhecimento socrático? Porque para Platão, as pessoas, por meio de um processo de estudo que seria uma outra proposta dentro da sua sociedade ideal, chamada de paideia, as pessoas descobririam qual lugar elas deveriam ocupar dentro da sociedade. Para Platão, haveria basicamente 3 lugares, 3 postos sociais que as pessoas se identificariam. Essa identificação é chamada de alma. Okay? Não dá para a gente confundir aqui alma no sentido judaico-cristão, pensando aquela condição de uma alma como um espírito ou algo do gênero. A alma aqui tem mais a ver com aquilo que nos anima, aquilo que nos motiva e ainda aquilo que nos identifica. Então, na paideia, nesse processo de estudo, Platão considerava que, na medida em que a gente fosse progredindo nesses estudos, a gente iria se identificando, ou não, com estes postos e com esses lugares na sociedade. Dentro da paideia, e nesse processo de auto-identificação e conhecimento, as pessoas teriam 3 postos e esses postos refletiriam a alma que a pessoa tem, ou seja, o ânimo e a identificação que de fato essa pessoa estabelece com a sociedade, com o seu lugar ali na sociedade, né? Então, o primeiro posto, né, então, dentro desse processo de estudo seria aquele
da chamada alma apetitiva, ou seja, seria um primeiro estágio dos estudos dentro desse processo da paideia, ligado muito mais a uma questão prática do trabalho braçal, vinculado à repetição, né? Então um trabalho ali, por exemplo, do campo, né? Em que o aprendizado ele seria não teórico, muito menos filosófico, mas ligado, né, diretamente à terra e à alteração, por exemplo, da natureza. Aquele que, diante desse processo, se identificasse e não mostrasse aptidão para continuar, por exemplo, para a próxima fase, para o próximo estágio, né? Para a próxima alma, né? Então, esse, por exemplo, ficaria dentro dessa classe social, né? Então, ele teve acesso. Vale lembrar aqui que dentro desse processo de sociedade ideal de Platão, haveria a possibilidade de um ensino que fosse público, digamos assim, né? Que fosse sob a regência de Atenas, da polis. Então, teoricamente, todos teriam acesso a esse estudo e seria uma espécie de, não dá para dizer meritocracia, porque não é só pelo mérito, no sentido do esforço, mas antes por uma identificação de fato, né? Então, quem se identificasse ali ficaria naquele posto e não mostrasse aptidão para continuar. Quem decidisse, né, continuar os seus estudos nessa paideia, então subiria mais um grau, o segundo estágio, né? Então, esse segundo estágio aqui, e neste segundo estágio aqui a gente tem efetivamente a questão de uma segunda alma, que é chamada de alma irascível. Nessa alma irascível, a gente tem que a educação aqui ela seria proposta, né, e a identificação igualmente, naquilo que é chamado de educação mosaica. Essa educação mosaica, ela teria como pressuposto trabalhar a coragem e a moderação. E ao fazer isso, né, então, basicamente, Platão acreditava que aqueles que se identificassem com esse nível de estudo, de processo de formação, seriam, por exemplo, os guardiões, os guerreiros. Aqueles, né, que pararam no primeiro estágio seriam os trabalhadores ali da terra, né, enfim, os produtores. Ora, o que comporia, então, esse segundo estágio, né, considerado, então, a descoberta da alma irascível? E a ideia aqui da educação mosaica é porque ela seria composta por 3 linhas de conhecimento. A primeira delas seria a ginástica, uma vez que o exercício do corpo também era fundamental para a formação de um bom cidadão. A poesia, mas vale aqui fazer menção, não a poesia naquele sentido de Homero, de uma descrição da realidade e de uma mímese da própria mímese, né? Ou seja, da cópia, aquela que Platão havia criticado, por exemplo, quando pensou a respeito da estética. A poesia aqui ela teria uma outra função, uma poesia, por exemplo, ligada à religiosidade e, além disso, uma forma também de transmissão de conhecimento. Então, seria uma ressignificação dessa poesia. E, por fim, da música, né? Então, essas 3 áreas do conhecimento desenvolveriam, né, a alma desse sujeito e, claro, se ele se identificasse de fato com esse nível, então ele seria, né, e ocuparia aí esse segundo nível da sociedade. Por fim, se ele ainda quisesse continuar os seus estudos e manter-se na busca, né, desse autoconhecimento e, claro, do conhecimento filosófico, do conhecimento matemático, então ele iria para o último estágio. Esse terceiro estágio, ele estaria ligado, né, simbolicamente à alma racional, né, então, que seria representado aí pela cabeça, né, como a gente pode ver aqui, e, né, nesse corpo social. E essa cabeça, claro, que tem a ver aqui com toda a racionalidade, né, com todo esse processo que está muito mais próximo, né, daquilo que seria o ideal, da verdade, inclusive, uma vez que a gente já viu que na teoria dos 2 mundos é o mundo inteligível, ou seja, o mundo que está nessa terceira alma, aquele que consegue alcançar as verdades, né? Então, o que se aprenderia aí nesse terceiro grau, né, para aqueles que se mantivessem nos estudos? Ora, aprenderia-se 4 coisas, então, matemática, aritmética, geometria e astronomia. Por que se aprenderia isso tudo? Porque se desenvolveria, né, o conhecimento com mais profundidade, sobretudo organizando a mente do indivíduo. A ideia aqui de depender bastante conhecimento para a área da matemática é para auxiliar um raciocínio correto, um raciocínio lógico que não fosse simplesmente ligado à arte do convencimento, por exemplo, como era o caso dos sofistas.
nessa condição, para aqueles que nesse terceiro grau de paideia, né, e claro, de sociedade, se mostrassem ainda mais aptos, a este seria oferecido o desenvolvimento nos estudos da dialética e, claro, para estes, então, que mostraram destaque no terceiro nível da sociedade, e claro, que se identificaram portadores dessa terceira alma, a alma racional, é que a gente teria estes responsáveis pela própria sociedade. Por isso, sofocracia. A ideia de Platão é que estes, na medida em que são racionais e que controlam a si mesmos, porque a razão exerce um controle sobre si mesmo, submetendo as duas outras almas, né, que seriam almas, então, inferiores nessa escala, para esse que consegue o autocontrole, o filósofo, ele também teria a condição de exercer controle sobre a sociedade, de modo racional, de modo pleno, de modo muito mais lógico. Por isso, inclusive, todos os estudos que ele teve nessa terceira fase da paideia, que claro que duraria a vida inteira, para que ele conseguisse trazer justiça para a sociedade. Então, claro que a gente não está falando de seria um grupo, então, de magistrados, né, de governantes, mas que fossem aqueles os mais sábios, né? E aí vale lembrar de novo que para alcançar essa sabedoria, dentro dessa concepção de uma educação pública, uma educação igual para todos, seria de fato a condição de que a pessoa se identificasse nisso, e não de que ela fosse mais abastada, ou que ela tivesse, por exemplo, mais condições para, né, ter mais estudo ou algo do gênero. Então, é interessante também pensar, né, que dentro dessa lógica para Platão, esse tipo de governo seria muito melhor por uma questão, inclusive, voltando lá para o início dessa conversa, né, para aquela via do autoconhecimento. Por quê? Uma pessoa racional controla muito mais e melhor a si próprio do que uma pessoa portadora das outras almas. Platão acreditava que se a gente se deixasse governar pela nossa alma apetitiva ou pela nossa alma irascível, a gente teria problemas com a nossa própria vida. Afinal, a gente não seria tão dono de nossa própria história, porque a gente se tornaria de algum modo escravo do nosso corpo. Lembram que dentro daquela perspectiva da teoria dos dois mundos, nessa lógica, tanto a alma irascível quanto a alma apetitiva, elas representariam o mundo sensível, o mundo da matéria. A única alma que de fato consegue alcançar o mundo inteligível é a alma racional. Então, a busca pela alma racional não só conseguiria fazer com que a alma se libertasse naquele processo de reminiscência e de transmigração das almas, como vocês devem estar lembrados, mas também faria com que a pessoa governasse melhor a si mesma, porque aí sim ela passa a ser sujeito da própria história. Por quê? Ela pode criar projetos para si mesma, racionais, lógicos, e se controla suficientemente para viver de acordo com aquilo que ela mesma projetou, sem se sabotar.